Oi, galera do oitavo ano, boa tarde. Hoje, 15 de setembro, dando início à nossa aula, componente de língua portuguesa, já passando aí para vocês a correção da atividade anterior, onde as respostas aí são pessoais, a maioria, mas tenho aí também como base para que vocês possam fazer a correlação entre ambas. Pause o vídeo aí para vocês verem melhor. Na questão 2 já está relacionada a causa e consequência. Aí vocês observem aí, façam a correção, porque tão importante quanto fazer uma atividade, mais ainda é a correção dela. Nós temos aí as áreas do conhecimento, foi abordado na questão 3. E passando para a atividade de hoje, 15/9, na página 123 e 124, nós vamos trabalhar o papel da ciência, que é a questão do 1 ao 7. Pessoal, antes de tudo, nós vamos trabalhar esse texto que relaciona nosso cotidiano. Estamos vivendo na era da informatização, e aí que também é chamado de tempo da infomia, que é exatamente uma pandemia da informação. Nesse contexto que é abordado no texto, é importante entender a ciência. Já vem uma interrogação, onde nós devemos entender pelo menos um pouco do ocorrido no nosso dia a dia, fazendo um paralelo entre os dois textos, que primeiramente foi uma crônica da viagem de Gulliver, e relacionando a esse artigo de opinião. Esse artigo de opinião é um texto feito por um cientista, onde ele abordou aí e fez essa pergunta: é importante entender a ciência? Sim ou não? O que é que vocês acham? Então, pessoal, na atualidade, a ciência também pode se distanciar das reais necessidades da humanidade e do planeta? Então, vamos conhecer um pouco, fazer a leitura, onde vocês podem encontrar no primeiro parágrafo realmente uma breve explicação. De fato, temos a consciência sobre as implicações da nossa vida. Será que nós temos essa consciência de que a tecnologia também ela atrapalha a nossa vida? No segundo parágrafo, ele vai abordar onde é que nós encontramos essas informações, em jornais, televisão, rádio, internet. E essas notícias referentes a história de política, notícias a fatos policiais, entre outros, avanço científico, tecnológico, que é o caso que nós estamos vivenciando, que é exatamente a descoberta da vacina contra o coronavírus, que é um avanço científico e tecnológico. Nós temos já aí no terceiro parágrafo alguma das tecnologias já descoberta e avançada, que veio desde a viagem espacial, a clonagem, os computadores, os vírus do software, né, a nanotecnologia, que são os suportes pequenos da tecnologia. Então, aí ele fala um pouco sobre essa modificação que já veio trazendo de novo tecnologia para a nossa vida. Já aqui, no outro parágrafo, na página 124, vocês já vão encontrar essa parte, né? É exatamente a tecnologia no dia a dia, no nosso dia a dia, na nossa casa. E no penúltimo parágrafo, que tem como o uso da tecnologia influencia, né? Ele vai abordar um pouco sobre o respeito à tecnologia, né, ético e moral. Até que ponto a tecnologia ela nos ajuda, né? E até que ponto ela interfere na nossa vida moral e ético. E no último parágrafo, Adilson, que é o Adilson de Oliveira, que é o cientista, ele aborda aí as falhas e os defeitos que está embutido nessa tecnologia, né? E relacionando para nosso dia a dia, para a nossa vivência humana.
como a quebra de sigilo, os nossos direitos, o nosso dever de informações na vida pessoal. Então, veja que é um texto muito bem feito esse artigo. Agora, nós vamos trabalhar as questões do 1 ao 7. Veja que são 3 aulas. Aliás, são 2 aulas envolvidas de língua portuguesa nesse conteúdo. Então, nós temos aí, a maioria das questões são pessoais, mas a primeira questão, você vai tirar um trecho, né? Um trecho desse texto aí, desse artigo, e vai falar sobre a relação entre o papel da ciência e a sociedade. Lembrando, é segundo o autor do texto, não é a sua opinião, ok? Na questão 2, também segundo o cientista, por que que ele diz que a ciência tem se distanciado da nossa realidade? Você vai abordar aí a opinião dele. Já em relação à questão 3, a resposta é pessoal. Porque veja, tem aqui no último, em sua opinião, esse tipo de estudo que ele observava, né, no século XVIII ainda existe hoje em dia? Lembra, você vai voltar na viagem de Gulliver, daquele capítulo, daquele romance que nós lemos. Lá também tinha as descobertas, a tecnologia. E aí você vai comparar os estudos lá feitos na época e que tornou melhor a vida real das pessoas. Se ainda existe aquele tipo de estudo na atualidade. Passando para a nossa questão 4, ela também é uma resposta pessoal, porém você vai ter que tirar alguma parte do texto, da crítica lá de Jonathan, né, Swift, que ele faz o estudo científico e é compartilhado por Adilson, né, J. de Oliveira. Aí você vai explicar a sua resposta. Agora você vai resolver a segunda parte. Você concorda com a visão do cientista? Por quê? Então, aí é sua opinião. Na questão 5, segundo o autor do texto, qual é o grande desafio da população hoje em dia em relação ao avanço da ciência? Você vai dizer o desafio. Então, a pergunta central é: qual é o grande desafio na ciência hoje? A sua opinião. Observa o texto, observa o artigo e tira a sua opinião. Na 6 aí, pessoal, o que você acha da área da ciência dedicada a pesquisas espaciais, referente só ao espaço, certo? Ela trazem ou trarão algum benefício para a humanidade? Veja bem, o espaço ele é tão complexo de que foi descoberto já muita coisa. Inclusive, o homem já pousou em um outro planeta. Porém, cada dia tem uma descoberta nova, uma ciência nova e muitas outras coisas para serem descobertas nessa galáxia. Então, você vai falar se ele trouxe. Mas aí, vejamos, a descoberta de outros planetas foi importante. Mas o crescimento, o que ajudou na humanidade? O que beneficiou a nossa humanidade com essa descoberta? Então, você vai aí, até porque não foi possível, né, ainda fazer nenhuma moradia nesse outro planeta, onde as naves espaciais puderam pousar. Então, vamos na 7. Em sua opinião, a que tipo de pesquisa os cientistas deveriam se dedicar hoje para tornar melhor a vida do planeta? Então, hoje, pessoal, como é sua opinião, hoje mesmo os cientistas estão se dedicando à descoberta da vacina, não é isso? Então, o que você gostaria que eles fizessem além disso?
que outro tipo de pesquisa, que outro tipo de dedicação ele poderia fazerem, pesquisarem para colocar em prática, que nos ajudaria demais. Então é isso, pessoal, nossa aula de hoje. Bom desempenho, espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo, certo? E até a próxima. Tchau, tchau.